Amados e queridos irmãos e irmãs e ouvintes da palavra de Deus, nós sabemos que os dias são maus e o inimigo, de uma maneira ferrenha, ele tem atingido o sentimento, as emoções das pessoas, causando muitos estragos, trazendo a depressão. Claro que os problemas são evidentes. É claro que nós não podemos negar que os problemas estão aí. Mas o que acontece é que o inimigo, tirando o raciocínio humano, não dando condições das pessoas pensar normal, eles não vão buscar realmente a presença de Deus. Eles não vão simplesmente ficar sabendo que existe um Deus que é maior do que tudo. Pode muitas vezes estar sabendo, mas a intenção do inimigo é tirar o raciocínio normal da pessoa, para que a pessoa realmente não venha buscar a presença deste Deus tremendo, deste Deus extraordinário. A primeira coisa que as pessoas precisam se conscientizar é que o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz da glória de Cristo. Ele não quer que a pessoa entregue a sua vida a Jesus, aceite a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, porque a partir do momento que a pessoa entregar verdadeiramente a sua vida a Jesus e começar a meditar na palavra de Deus, a luz de Cristo vai adentrar nesta vida, no mais profundo do seu espírito, vai começar a trabalhar na sua alma, nas suas emoções, e vai realmente ter uma influência muito grande no corpo físico. Jesus é a luz do mundo. Ele diz: quem me segue não andará em trevas, mas terás a luz da vida. A Bíblia também nos diz, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para o nosso caminhar. E o inimigo trabalhando na mente humana, nos sentimentos, nas emoções, as pessoas não raciocinam normal. Nós vemos os quadros agudos de depressão, querido. Eu já peguei casos aqui assim. Parece que a pessoa quer arrancar aquela angústia. Fica passando a mão no rosto assim, naquele maior desespero. Maior sofrimento. Então a primeira coisa, claro que uma ajuda médica é muito importante, não estou dizendo que não seja. Mas a pessoa vai ficar presa num remédio. Principalmente aqueles remédios de tarja preta. Se torna viciado. Se faltar o remédio, acabou. Mas a Bíblia nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa é entregar sua vida a Jesus. Aceitar a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Que o Espírito Santo, como uma fonte que salta para a vida eterna, vem habitar na vida desta pessoa. Vem fazer morada. Mas o que eu quero trazer é além. Claro que a salvação é importante, é o mais importante do que tudo. Mas o que eu quero trazer além da fonte, do Espírito Santo de Deus vir habitar nesta pessoa, existe ainda uma outra fase, das mais importantes, que o Espírito Santo de Deus tem na vida do ser humano. E isso é através do batismo com o Espírito Santo. Porque quando nós oramos, recebemos aquela palavra, aquele linguajar,
aquele dom de edificação. E quando você coloca em prática orando, hora após hora, igual o apóstolo São Paulo falou, dou graças ao meu Deus, que eu falo mais do que todos vós noutras línguas. E ele se edificava na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. E quando eu oro de uma maneira consistente noutras línguas, eu estou destruindo as fortalezas do passado. Algo que se infiltrou nas minhas emoções. Algo que se infiltrou na minha alma, nos meus sentimentos, trazendo trauma, trazendo medo, trazendo angústia, trazendo depressões, opressão, a pessoa se sente oprimida, trazendo insônia, medo do futuro. E quanto mais eu me edifico na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, através do batismo com o Espírito Santo, eu estou destruindo as fortalezas do passado. E eu estou operando milagres no presente. E estabelecendo o meu futuro, que vai ser um futuro de bênção, um futuro de paz, um futuro de milagres. Nós vemos que a oração em outras línguas, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 e 4, nos diz, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. É uma língua inarticulada. Você não vai entender, não é um idioma onde nós estamos aqui no Brasil em português, ou no país que você esteja. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistério. Você sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo, ele vai entrar em comunicação com o espírito humano. E ele vai simplesmente interceder pelas nossas fraquezas, incapacidade de produzir resultado. E ele vai levar essas orações segundo a Deus. Esses mistérios são aqueles que foram revelados antes da fundação do mundo, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Esses mistérios são aquilo que hoje foi revelado na palavra de Deus. E quanto mais nós edificamos na nossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, mais você vai entrando na mente do Espírito, no propósito do Espírito. E tudo aquilo que causa fortaleza vai sendo destruído da tua vida. E aqui está dizendo que fala língua estranha, edifica-se a si mesmo. É um carregamento. Simplesmente você vai edificando teu espírito, a tua alma, o teu corpo. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Existe a profecia para a igreja, para edificação, exortação e consolo. Hoje você vê-se poucos isso na igreja. Mas quando você recebe o batismo com o Espírito Santo e passa realmente a orar, hora após hora, é uma profecia para a tua vida, para edificação, exortação e consolo. E a Bíblia diz que quando nós oramos em línguas,
nós oramos em harmonia com a perfeita vontade de Deus. Romanos 8, 26 e 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Aqui, incapacidade de produzir resultado. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Nós sabemos pedir ao Pai em nome de Jesus, mas não como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa língua inarticulada, é esse linguajar sobrenatural que ele traz até o seu órgão de fala. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Qual que é a intenção do Espírito? É que você seja abençoado. Orando noutras línguas vai estimular a sua fé. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum. Tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Mas vós, amados, edificando-os a vós mesmos, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. E outra coisa, quando nós oramos em línguas, nós controlamos esse órgão de fala. A língua que contamina muitas vezes o corpo todo, que traz maldições sobre a vida do ser humano. 1 Coríntios 14, 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Não é uma língua para profecia para a igreja. Esteja calado, falando consigo mesmo e com Deus, baixinho. E outra coisa, agora eu volto sobre a depressão, que traz sofrimento, que traz angústia, que traz perdas na vida do ser humano, incapacitando, porque vai impedir ele de raciocinar, vai impedir ele de dormir direito, vai impedir dele se alimentar direito e vai trazer muitos males, muito sofrimento. Mas Isaías 28, 11 e 12, pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo, ao qual disse: este é o descanso. Dai descanso ao cansado. E este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Mas eu ouvi, querido. E eu estou passando para você. Ouça o que o Espírito diz à igreja. É o maior refrigério. É o maior descanso na vida do ser humano. A oração noutras línguas. Hora após hora, após hora, após hora. Como o apóstolo São Paulo escreveu: quando oro em línguas, eu estou destruindo as fortalezas do passado, operando milagres no presente e estabelecendo o meu futuro, que será um futuro de paz, um futuro de bênção, um futuro de milagre. Tome posse da tua bênção.